Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Pessoal, vamos estudar um conteúdo aqui bem simples, tá? Trabalhando agora a geometria espacial, que é o estudo de volume de cilindros, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ajuda bastante ao nosso canal crescer e trazer mais conteúdos para vocês estudarem, beleza? Então vamos embora estudar matemática. Galera, antes de a gente entrar no conteúdo, vamos dar uma analisada, vamos dar uma estudada rápida do que seria um sólido geométrico, tá? Basicamente elas são figuras geométricas espaciais, ou seja, tudo aquilo que ocupa espaço. A gente ainda poderia dizer que seria uma figura em 3D, tá? 3 dimensões, certo? Tudo aquilo que ocupa o espaço. E aqui eu coloquei dois exemplos de figuras que vocês podem encontrar. São os poliedros, tá? São figuras que possuem faces, possuem arestas e eles são formadas por junções de figuras planas conhecidas, né? Triângulo, quadrado, retângulo, etc. Tá? São polígonos. E tem os corpos redondos, que aqui a gente inclui o nosso cilindro. Tá? Então aqui, só para exemplificar vocês, coloquei aqui esse prisma aqui e coloquei alguns nomes para vocês já irem se familiarizando. Tem a face, né, que seria esse lado aqui dessa figura, e a aresta, que seria essa linhazinha aqui, e nada mais é do que a linha que faz a junção entre duas faces. Tá? Então, se você observar, eu tenho uma aresta aqui, eu tenho essa aresta, essa aresta, essa aresta, e as faces a mesma coisa. Eu tenho essa face, eu tenho essa lateral, eu tenho essa superior. Eu teria também, ó, fazendo um desenho aqui para pegar a profundidade, tá? Eu teria essa parte de baixo outra face, essa lateral aqui, esse fundo aqui, né? Essa parte do fundo aqui, tá? Então, aqui dá pra gente encontrar as faces dessa figura, tá? Do mesmo modo, aqui o cilindro, eu não posso dizer que tem face, porque ele não é composto por polígonos, né? Por figuras geométricas planas que não sejam circulares, tá? Mas a gente tem como dizer que ele possui base, tá? Eu tenho essa base superior e tenho essa base inferior. Então, um exemplo clássico, você pegar uma lata de leite ninho, né, tradicional aí, acho que todo mundo conhece, seria uma figura geométrica que representa o nosso cilindro, tá? Então, vamos continuar aqui para a gente ver algumas coisas. Galera, volume do cilindro, tá? Que é o objetivo do nosso estudo hoje. Então, primeiramente, o que é o volume? Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, por um sólido, tá? Então, o estudo de volume é você calcular o espaço que essa figura ela ocupa. Do mesmo modo ao estudo de área, que a gente já viu aqui, o estudo de volume, ele toma como referência um cubo, tá? De uma unidade de medida de volume, tá? Que se você observar, se eu pegar um cubo que tenha 1 metro em todas as suas dimensões, né? A gente sabe que o cubo ele possui todas as suas faces iguais, todas as suas arestas iguais, tá? Se eu pegar o volume de um cubo de 1 metro em todos os seus lados, eu tenho aqui um volume de 1 metro cúbico, tá? Então essa é a referência. Essa unidade elevada ao cubo é referente à figura de um cubo, tá? E aqui justamente pode variar. Eu posso ter centímetro cúbico, eu posso ter quilômetro cúbico, eu posso ter milímetro cúbico, tá? Mas as mais utilizadas são essas: centímetro, metro e decímetro cúbico. Quilômetro cúbico é uma coisa enorme, né? Então imagina você calcular algo que tenha 9 quilômetros cúbicos, é um valor muito grande, tá? Mas os mais utilizados são esses que eu falei. Então, beleza. Para a gente calcular o volume de um cilindro, como de vários prismas, também essa mesma ideia, o volume ele vai ser o cálculo da área da base multiplicada pela altura. Então aqui eu fiz um esquema, tentei desenhar um cilindro, tá?
de duas perspectivas. A visão lateral, né? Digamos que você está vendo a sua lata de leite ninho na parte frontal, lateral, né? E a vista superior é como se você pegasse a lata aqui e virasse para ver a parte de cima, beleza? Então você teria essa visão aqui, caso você olhasse pela parte superior, até pela parte inferior também, a mesma vista, tá? Então vamos lá, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Então é a área da base multiplicado pela altura. A altura é esse segmento aqui, tá? Então se você pegar a lata de leite ninho, a parte superior seria a minha base, certo? E se você virar para ver na parte frontal, a minha altura seria esse tamanho aqui, tá? Então a gente chama de altura H. E a base? Como é que eu calculo a área da base? Bom, se você olhar a base é um círculo, concorda? Se a base é um círculo e eu quero a área dessa base, eu preciso do raio. Por quê? Porque a área do círculo é πr ao quadrado. Então, se eu quero calcular o volume de um cilindro, eu preciso de quê? Da altura desse cilindro, beleza? E preciso do raio da base do cilindro, tranquilo? Ó, como é que fica isso na prática? Digamos aqui você está calculando. Calcule um volume de um cilindro que tem altura igual a 6 centímetros e o raio da base de 10 centímetros. Então, você já sabe que o raio eu vou utilizar para calcular a área da base e a altura eu vou utilizar para calcular o volume, tá? Após só calcular a área da base. Eu posso também calcular tudo junto, não tem problema, beleza? Então vamos lá. Então eu sei, pela minha fórmula aqui, como é que vai ficar. O volume de um cilindro ele vai ser πr ao quadrado, que é justamente a área da base, vezes a minha altura. Então o volume vai ser π, gente. Quanto vale π? Bom, a gente sabe que π é um número irracional que a gente aproxima para 3,14, tá? Que é o mais utilizado. Então eu sei que π é 3,14. Isso aqui é tudo multiplicando, tá? Vezes, quem é o raio? Bom, o raio eu estou dando 10 centímetros, então fica 10 ao quadrado. Vezes a altura ainda. Quem é a altura? A altura é 6. Então agora eu tenho uma conta simples, é só resolvê-la. Então o volume vai ser 3,14 vezes, primeiro eu tenho que resolver a potência. Então 10 ao quadrado é 100, vezes o 6. Fazendo essa conta aqui, ó, eu posso, por exemplo, multiplicar esses dois aqui primeiro, vai dar 314. E o resultado eu multiplico por 6. 314 vezes 6. Vamos fazer aqui. Então, 1884. Como é que eu escrevo aqui a medida? Se está em centímetro, então fica centímetro cúbico. Tá? É assim que a gente lê o volume de uma figura. Beleza? Então, veja que é simples. Ó. Área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Área do círculo, πr ao quadrado, multiplicado pela altura. É só você substituir os valores e ir calculando a parte, beleza? Então, galera, para a gente encerrar essa primeira parte aqui, calcule o volume de um cilindro com medidas. Então, eu coloquei dois valores diferentes, né? Para dois cilindros diferentes, onde a altura no primeiro é 6 e o raio da base é 4 centímetros. Então, vamos lá. Então, o primeiro cálculo vai ser altura 6 centímetros e o raio da base ele é 4 centímetros. Então, vamos à fórmula. Então, a área do meu cilindro vai ser... o volume. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Então, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser π 3,14 vezes o raio 4, só que o raio ao quadrado fica 4 ao quadrado, vezes a altura 6. Então o volume vai ser 4 ao quadrado, 16, vezes 16, vezes 6, tá? Resolvendo esse produto, vamos fazer rapidinho ele aqui, 301,44, se está em centímetro, centímetro cúbico, tá? Tá falando volume, então centímetro cúbico. E o item 2, né, fazendo o item 2, eu quero calcular o volume onde a altura é 3 metros e o raio da base é 5 metros. Então,
Mais uma vez, aplicando a minha fórmula, o volume vai ser área da base, πr² vezes a altura. Beleza? Então, 3,14 vezes, quem é o raio? 5 ao quadrado, né? Raio ao quadrado, vezes a altura 3. Então, o volume aqui vai ser 3,14 vezes 25 vezes 3. Então, o volume aqui vai ser 235,5 metros cúbicos, tá? Então, cuidado aí. Beleza, gente? Então é isso, ó. Não tem segredo isso aqui. Lembrando que isso aqui é o volume do cilindro, tá? Essa é a fórmula do volume do cilindro. Área da base, que é πr² vezes altura. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham entendido. Pratiquem, estudem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.